Fala fiel, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia, a torcida do Corinthians foi surpreendida nesta manhã com um burburinho que vem ganhando força nos bastidores do futebol brasileiro. Lucas Piton, lateral esquerdo revelado pelo Timão e atualmente jogador do Vasco da Gama, pode estar de malas prontas para voltar ao clube que o revelou. Isso mesmo, você não ouviu errado? Tudo isso começou após a informação de que o Vasco, que contratou o jogador junto ao Corinthians, não teria cumprido uma das parcelas previstas no acordo de compra. A diretoria alvinegra já estaria em alerta com a situação e as portas para o retorno do lateral ao Parque São Jorge estariam se abrindo rapidamente. Não é de hoje que Lucas Piton mantém uma boa relação com o clube e com o elenco atual do Corinthians, e o possível calote do clube carioca pode ser o estopim de um retorno bombástico. Ainda não há confirmação oficial de nenhuma das partes, mas nos bastidores a movimentação é intensa. O clima nos corredores do CT Joaquim Grava é de expectativa e até mesmo alguns dirigentes teriam sido vistos conversando sobre o nome de Piton como um possível reforço para o restante da temporada. A torcida vascaína, que adotou Lucas Piton como um dos poucos destaques regulares do time nas últimas temporadas, pode estar prestes a enfrentar um novo baque. A falta de pagamentos, infelizmente, tem sido uma constante no clube cruz-maltino e agora começa a refletir diretamente no elenco. Segundo fontes próximas ao clube, a diretoria do Vasco não conseguiu cumprir com uma das parcelas previstas no contrato de aquisição de Piton, abrindo brecha para a reversão do negócio. A cláusula de recompra ou de reversão, que antes parecia mera formalidade contratual, agora está sendo analisada com lupa pela equipe jurídica do Corinthians. Para o Timão, que enfrenta dificuldades no setor defensivo, a volta de Piton seria estratégica. Com experiência, juventude e identificação com o clube, ele poderia resolver uma das dores de cabeça mais constantes do técnico. Nos grupos de WhatsApp entre torcedores, o nome de Piton já virou trending topic, e muitos enxergam esse possível retorno como um presente inesperado em meio a um ano de reconstrução e reformulação. Ainda é cedo para cravar, mas tudo indica que as conversas entre as diretorias já começaram discretamente longe dos holofotes. Internamente, a diretoria do Corinthians vê com bons olhos a possibilidade de ter Lucas Piton novamente vestindo a camisa alvinegra. O jogador, que deixou o clube para buscar novas oportunidades, não teve uma saída conturbada e sempre manteve o respeito pela instituição. Isso facilita, e muito, qualquer tipo de negociação ou reintegração. Ainda, mas se considerarmos que o lado jurídico do Corinthians já começou a estudar os detalhes do contrato assinado na época da venda, caso o Vasco realmente tenha descumprido as cláusulas estabelecidas, o Timão teria o direito de pedir o retorno do atleta ou, no mínimo, reabrir negociações para uma recompra com condições vantajosas. Não seria a primeira vez que um clube brasileiro sofre sanções por não cumprir acordos financeiros em transferências, e o Vasco infelizmente tem enfrentado sérios problemas de fluxo de caixa. Com isso, Lucas Piton pode acabar sendo a moeda de troca, ou de retorno, mais viável nesse momento. Para a comissão técnica corintiana, sua volta seria mais do que bem-vinda, principalmente em um momento em que a equipe busca estabilidade defensiva e mais profundidade pelas laterais. E tem mais fontes ligadas a empresários de jogadores sugerem que o próprio Lucas Piton estaria insatisfeito com a situação financeira do Vasco. O jogador teria sido pego de surpresa com os atrasos e não esconde de pessoas próximas o incômodo com a gestão atual do clube. Embora sempre tenha demonstrado profissionalismo e respeito pela camisa cruz-maltina, Piton vê com bons olhos um possível retorno ao Corinthians Clube, onde foi formado e pelo qual ainda nutre carinho. O lateral, que vinha sendo titular absoluto e peça-chave no Vasco, estaria disposto a ouvir uma proposta do Timão caso a situação avance nos bastidores. Vale lembrar que ele deixou o Corinthians com a promessa de crescimento, mas agora, diante do cenário delicado no Vasco, um retorno ao Parque São Jorge poderia significar estabilidade, visibilidade e, quem sabe, até uma nova chance de se destacar em competições internacionais.
A movimentação nos bastidores ainda é silenciosa, mas cada vez mais fontes dão como muito possível esse retorno. O nome de Lucas Piton está novamente no radar corintiano e desta vez com força total. O impacto dessa possível volta de Lucas Piton ao Corinthians vai muito além do campo. A torcida, que sempre teve uma relação de carinho com o jogador, já começou a se mobilizar nas redes sociais pedindo sua volta. Memes, montagens e até músicas foram resgatadas em homenagem ao lateral. Enquanto isso, os bastidores do Vasco fervem, com incertezas. A diretoria carioca ainda não se pronunciou oficialmente sobre o não pagamento da parcela, mas há uma sensação de desconforto e silêncio tenso nos corredores de São Januário. A falta de uma posição oficial só alimenta os rumores e fortalece a possibilidade de o Corinthians acionar a cláusula de reversão. Se isso acontecer, o clube paulista poderá retomar o controle sobre o futuro de Piton, seja com um retorno imediato ou com nova negociação. Para o torcedor do Timão, essa história é daquelas que misturam emoção, esperança e até um pouco de vingança. Afinal, ver um filho da casa voltar nos braços da Fiel é sempre especial. A pergunta agora é: o Corinthians vai mesmo agir? Ou tudo não passa de fumaça em meio ao caos financeiro de um rival em crise? Em meio a tantas incertezas, uma coisa é certa: Lucas Piton é um nome que está de volta às mesas de discussão da diretoria corintiana. O lateral, que vinha sendo destaque no Vasco, poderia chegar para assumir uma posição que até agora não tem dono fixo no elenco atual do Timão. Com uma temporada irregular, marcada por lesões e mudanças táticas, o Corinthians ainda busca soluções confiáveis nas laterais. O retorno de Piton poderia não só preencher essa lacuna, mas também trazer uma energia renovada ao grupo. Nos bastidores, o nome do jogador circula entre dirigentes, conselheiros e até ex-companheiros, muitos dos quais mantêm contato com o lateral e teriam sondado seu interesse em um possível retorno. É o tipo de movimentação que começa sutil, quase imperceptível, mas que cresce com o passar dos dias. Ainda não há proposta oficial, mas a expectativa é que, caso o Vasco não resolva a situação contratual, o Timão faça sua jogada. E nesse jogo, quem piscar primeiro perde. O torcedor, por sua vez, já escolheu o lado: se Piton voltar, será recebido de braços abertos, como se nunca tivesse saído. O curioso é que o momento do Vasco dentro e fora de campo só potencializa esse rumor. Dentro das quatro linhas, o clube carioca luta contra a irregularidade, tentando equilibrar as contas e ao mesmo tempo montar um elenco competitivo. Fora de campo, a realidade é ainda mais complicada. O clube enfrenta dificuldades financeiras graves e a falta de pagamento pela compra de Lucas Piton é apenas um dos sintomas. A SAF vascaína, que prometia resolver os problemas do passado, tem enfrentado resistência, críticas e cobranças internas. Em meio a esse caos, o Corinthians pode ter encontrado uma brecha para se reforçar sem gastar milhões. Afinal, se a cláusula de reversão for validada, o Timão pode ter de volta um jogador pronto, adaptado ao futebol brasileiro e com desejo de vestir novamente a camisa alvinegra, e mais sem precisar disputar com outros clubes ou entrar em leilão. Isso dá ao Corinthians uma vantagem rara em um mercado cada vez mais competitivo. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação, mas os sinais estão aí. E quem conhece os bastidores sabe quando um rumor começa a tomar forma de realidade. O cenário também coloca uma pulga atrás da orelha da torcida vascaína, que já não esconde a insatisfação com a gestão atual. Para muitos, perder Lucas Piton por causa de inadimplência seria a prova definitiva de que o clube ainda não superou seus maiores fantasmas. Nos fóruns e redes sociais, a revolta é visível. Torcedores questionam como um clube que prometia organização e reestruturação pode deixar escapar um dos seus melhores jogadores por falha administrativa. Enquanto isso, os torcedores do Corinthians já sonham com o retorno do filho pródigo. O nome de Piton voltou a ser cantado em arquibancadas e vídeos de seus melhores momentos com a camisa alvinegra estão bombando no YouTube. Mesmo que ainda não haja confirmação, a especulação cresce a cada hora. Fontes próximas aos bastidores do futebol paulista garantem, se depender da vontade de parte da diretoria corintiana, Lucas Piton pode sim ser anunciado como reforço nas próximas semanas.
só depende de uma coisa: o Vasco resolver ou não o que ficou pendente, e se não resolver, a Fiel vai fazer festa. O retorno de Lucas Piton ao Corinthians pode não apenas representar uma movimentação estratégica dentro de campo, mas também um forte impacto simbólico na reconstrução de identidade do clube, em um momento em que o Timão tenta se reerguer com uma base sólida de jogadores que conhecem a casa. A figura de Piton surge como a conexão perfeita entre o passado recente e o futuro promissor. A possibilidade de reatar esse vínculo interrompido por uma venda que agora parece ter sido precipitada empolga os torcedores e movimenta os bastidores. Pessoas próximas à diretoria do Corinthians já ventilam que o clube poderia não apenas acionar a cláusula de reversão por inadimplência, mas também incluir Piton nos planos de longo prazo. Afinal, trata-se de um jogador jovem com rodagem e que ainda tem margem de valorização de mercado. A volta ao Corinthians pode ser não apenas um retorno, mas um relançamento de carreira. E para a torcida, isso seria motivo de festa. O torcedor adora uma história de volta por cima e ver Piton novamente no manto alvinegro superando um momento difícil no Vasco pode ser o enredo perfeito que a Fiel tanto deseja viver nessa temporada. E enquanto nos bastidores o Corinthians se movimenta com cautela, evitando alarde para não atrapalhar as negociações no Rio de Janeiro, a situação só piora. O Vasco, envolto em uma crise de gestão e finanças, pode ver o caso Piton virar um divisor de águas em sua administração. Se a saída do jogador se concretizar por falha contratual, será mais um argumento para os críticos da atual direção cruz-maltina, que prometeu estabilidade, mas segue acumulando problemas. Fontes ligadas ao clube revelam que a parcela em atraso seria de valor significativo, o que torna a situação ainda mais delicada para os cofres vascaínos. Com a SAF pressionada por resultados dentro e fora de campo, perder um jogador titular por inadimplência seria mais do que um erro, seria um vexame. E o Corinthians, ao mesmo tempo em que observa tudo de longe, prepara terreno. A equipe jurídica do clube paulista já teria solicitado a análise de cláusulas específicas do contrato e um parecer pode sair a qualquer momento. Caso fique comprovada a falha no pagamento, o Timão não vai hesitar. A ordem nos bastidores é clara: agir com inteligência, mas com agilidade. A oportunidade está batendo a porta. E há quem diga que esse retorno já está sendo arquitetado nos bastidores há algum tempo. Segundo pessoas próximas a empresários ligados ao atleta, a relação entre Lucas Piton e o Corinthians nunca se rompeu completamente. Mesmo após a saída ao lateral, manteve contatos com ex-companheiros, membros da comissão técnica e até diretores do clube. A identificação com a torcida e o carinho pelo Corinthians sempre pesaram na balança. E agora, diante da instabilidade no Vasco, o jogador enxerga no retorno uma chance real de reencontrar seu melhor futebol em um ambiente onde se sente em casa. A sua volta poderia inclusive abrir espaço para uma renovação natural na lateral, hoje ocupada de forma instável por opções que ainda não convenceram. A expectativa é de que, caso o processo se confirme, Piton chegue com status de titular. E mais do que isso, com fome de provar seu valor, de mostrar que ainda tem muito a contribuir. Para muitos, esse é o tipo de reforço que não se compra, se conquista. E o Corinthians, nesse caso, parece estar prestes a ganhar um presente inesperado por conta dos tropeços de um rival. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Outro ponto que não pode ser ignorado é o impacto emocional desse retorno para o próprio elenco. O Corinthians, que busca não apenas reforços técnicos, mas também fortalecer o espírito de grupo, veria em Piton uma peça com forte potencial de união. O lateral é conhecido por seu bom relacionamento com os companheiros e por ser um jogador comprometido que treina com intensidade e busca constante evolução. Sua chegada ao elenco atual seria vista como um sinal claro de que o clube está atento às oportunidades do mercado, mas também de que valoriza quem já conhece o DNA corintiano. Em campo, sua presença traria maior equilíbrio defensivo e ofensivo, já que Piton é conhecido por sua qualidade nos cruzamentos e apoio constante ao ataque. Fora de campo,
A torcida se sentiria mais representada com a volta de um jogador que saiu pelas portas da frente e retorna com sede de vitória. É esse tipo de movimentação que muda o clima de um vestiário, que resgata a confiança de um grupo. E é justamente isso que o Timão precisa nesse momento: energia positiva, identidade e jogadores com algo a provar. Piton encaixa perfeitamente nesse perfil. O que chama a atenção é o silêncio do Vasco diante de todo esse rumor. Até agora, não houve nenhum pronunciamento oficial negando ou confirmando o suposto atraso na parcela do pagamento. Esse silêncio, em vez de esfriar o assunto, só alimenta os rumores e dá ainda mais combustível para a torcida rival sonhar. Há quem diga que o clube carioca está tentando ganhar tempo para regularizar a situação, mas internamente já se fala que a diretoria sabe da gravidade do caso. E se o Corinthians entrar com força no processo de reversão, será difícil segurar o jogador. Em São Paulo, o clima é de preparação para uma possível movimentação nas próximas semanas, talvez até dias. A janela de transferências ainda está aberta e, se houver respaldo legal, o Timão pode formalizar o retorno antes mesmo do fechamento. Isso significaria um duro golpe para o Vasco, mas uma vitória estratégica para o Corinthians, que enxergaria no problema alheio a solução de um setor carente. Resta saber agora qual será a postura da diretoria cruzmaltina. Mas se nada for feito rapidamente, o desfecho parece inevitável. Piton volta para casa. Em meio a possível reviravolta contratual, a Fiel já começou sua campanha informal nas redes. Hashtags como Riga volta Python e Python no Timão decolaram nos trending topics com milhares de menções em poucos dias. A torcida, que sempre demonstrou carinho pelo lateral, vê nessa possível volta a chance de reacender uma conexão afetiva com um jogador formado na base. Em vídeos antigos, Piton aparece emocionado ao falar do Corinthians reforçando o vínculo emocional com o clube. Isso fortalece ainda mais o rumor. Muitos torcedores enxergam no jogador não apenas um reforço técnico, mas uma figura simbólica da reconstrução do time. E para um clube com a história e a identidade do Timão, isso pesa. Jogadores que entendem o peso do manto e que jogam com o coração são sempre valorizados. Lucas Piton representa isso. Ele conhece o ambiente, respeita a camisa e está em idade ideal para explodir em performance. Se retornar, pode se tornar peça fundamental, não só dentro de campo, mas também no imaginário do torcedor. A possível volta já está criando um clima de ansiedade e euforia. E como sempre, quando a Fiel se movimenta, o clube escuta. Agora, com os bastidores em ebulição, resta saber se o Corinthians vai conseguir agir rápido o suficiente para aproveitar essa brecha. O tempo é um fator determinante. Se o Vasco regularizar a situação antes que o clube paulista entre com alguma ação formal, o retorno pode se complicar. Mas se a inadimplência for comprovada de forma legal e dentro do prazo contratual, o caminho para Piton voltar ao Parque São Jorge pode ser escancarado. O departamento jurídico do Corinthians trabalha em silêncio, mas com eficiência. E o interesse da diretoria já é evidente. O clima entre os dirigentes é de otimismo cauteloso e a ideia é não perder tempo, mas também não criar expectativa pública desnecessária até que tudo esteja bem amarrado. O que dá ainda mais força ao rumor é o fato de que Piton até agora não se manifestou publicamente. Esse silêncio pode significar muita coisa e geralmente nesse meio quem se cala consente. A novela está só começando, mas se o final for feliz para o Timão, o retorno de Piton pode marcar o início de uma nova fase para o clube. Um novo ciclo, um novo capítulo de uma história que ainda não terminou, por fim, se tudo acontecer. Como indicam os bastidores, Lucas Piton pode desembarcar no CT Joaquim Grava em breve, dessa vez com um currículo mais robusto e pronto para assumir responsabilidades maiores. O Corinthians, que busca se reconstruir com inteligência e sem cometer os erros do passado, vê nessa oportunidade um acerto em cheio. Trazer de volta um jogador formado no clube com rodagem, personalidade e desejo de vencer é o tipo de investimento que vai além do financeiro. É emocional, é estratégico, é Corinthians. A expectativa agora é pelo desfecho. O Vasco terá fôlego para evitar a perda. O Timão vai conseguir acelerar os trâmites legais a tempo.
e Lucas Piton estará disposto a abrir mão do restante. Do contrato no Rio para voltar a São Paulo. As perguntas seguem no ar, mas a torcida já tem sua resposta. Quer Piton de volta? Quer emoção? Quer raça? E se depender do burburinho que cresce a cada dia, essa volta não só é possível, ela parece cada vez mais inevitável. É esperar para ver, ou melhor, esperar para gritar: bem-vindo de volta, Piton! Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!